E se um texto de milhares de anos atrás, na verdade, fosse um projeto detalhado para construir uma nação? Hoje a gente vai olhar para Deuteronômio 17 não como um texto sagrado, mas como um manual fascinante de engenharia social. Vamos dar uma olhada no que ele propõe. Imagina só o desafio: criar uma sociedade inteira do zero. Como garantir que ela seja justa, que ela dure? É uma pergunta que atravessa a história, né? E olha que interessante. Esse texto antigo apresenta uma resposta bem estruturada, que se concentra em 3 pilares: a adoração, a justiça e a liderança. A nossa análise vai seguir esses 3 passos. Primeiro, a base de tudo, uma exigência de pureza. Depois, a gente vê a estrutura que sustenta a sociedade, uma cadeia de justiça. E por fim, algo que era bem revolucionário para a época, um manual de regras para o rei. Então, por onde esse projeto todo começa? Não é com leis ou com governantes, não. Antes de qualquer coisa, o texto estabelece uma base espiritual, algo que é visto como absolutamente inegociável. A primeira regra, logo de cara, é sobre padrão de qualidade. O texto é bem claro, só se pode oferecer aquilo que é perfeito, sem defeito nenhum. E isso é bem mais que um ritual, né? Isso cria uma mentalidade de que só o melhor é aceitável. É um princípio de integridade total que, idealmente, deveria se espalhar por toda a sociedade. E logo em seguida, o texto define qual seria o crime máximo, o maior de todos: a idolatria. Adorar o sol, a lua, outros deuses, isso era visto como mais do que uma ofensa religiosa. Era uma traição. Era quebrar o pacto que definia a própria identidade daquela nação. Mas veja bem, mesmo para o crime mais grave, a punição não era para ser imediata nem arbitrária. Existia um processo judicial muito claro. Primeiro, a denúncia. Depois, uma investigação cuidadosa. A sentença só vinha se a acusação fosse provada como, e a expressão é essa, verdadeira e certa. E aqui tem uma proteção que é fundamental contra acusações falsas. Uma única testemunha não era suficiente para condenar alguém à morte. Precisava de 2 ou 3. Pensa só nisso. Um sistema de freios e contrapesos para proteger a vida. Isso era algo realmente avançado para aquele tempo. Agora vamos para a estrutura legal e ver como ela se organiza. O texto desenha um sistema para lidar com os casos mais complicados, criando o que a gente pode chamar de uma cadeia de justiça. Tá, mas e quando um caso era simplesmente difícil demais para os juízes locais resolverem? A gente está falando de disputas complexas, de assassinato, direitos civis, agressões. Para isso, o sistema tinha uma solução bem clara. E a solução era uma hierarquia judicial. As disputas começavam ali, no nível local. Se o caso fosse muito complicado, ele subia para uma autoridade central, uma espécie de corte suprema formada por sacerdotes e um juiz principal. E a decisão deles era final. Ponto. E a autoridade dessa corte era absoluta, o texto não deixa nenhuma margem para dúvida. Da decisão deles, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O que isso quer dizer? Que a lei era estável e a decisão inquestionável. E se alguém ousasse desafiar essa corte suprema? A consequência era a morte. O objetivo aqui era duplo. Primeiro, proteger a autoridade de todo o sistema de justiça e, segundo, eliminar a soberba, ou seja, a arrogância de alguém se achar acima da lei. Agora, a gente chega na parte que talvez seja a mais radical para a época. Um manual de regras para um futuro rei. A ideia aqui não é de poder absoluto, mas de uma liderança definida pelos seus limites. Bom, antes de tudo, 2 regras básicas para o rei. Primeira, ele não se autoproclama. A escolha vem de uma autoridade superior. Segunda, ele tem que ser um dos seus, um compatriota, e não estrangeiro. A ideia era garantir a coesão da nação. A seguir, o texto estabelece 3 grandes nãos para o rei. E cada uma dessas proibições é, na verdade, um mecanismo muito bem pensado para limitar o poder e evitar a corrupção. Primeiro, não multiplicar cavalos, o que na prática significava evitar a dependência militar de outras nações, como o Egito. Segundo, não multiplicar mulheres, para impedir alianças políticas que pudessem desviar o foco e o coração do rei. E terceiro, não acumular prata e ouro em excesso, para combater a ganância pessoal e a corrupção. E em contraste com essa lista de proibições, de coisas para não fazer, existe um único mandamento positivo. Uma única ação que o rei era obrigado a realizar. Assim que ele se sentasse no trono, o primeiro ato do rei não era dar uma ordem, era pegar uma pena. Ele deveria transcrever com as próprias mãos uma cópia da lei.
É um ato muito poderoso, né? De internalizar as regras que ele mesmo teria que seguir. E não era uma tarefa para ser feita uma vez e pronto, esquecer na gaveta. A lei deveria se tornar a companheira diária do rei. A ordem era que ele lesse todos os dias da sua vida. Era uma disciplina constante para manter os pés no chão. E qual era o objetivo de tudo isso? Era moldar o caráter do líder. A lei servia como um espelho diário para que ele aprendesse a humildade, para que nunca se sentisse superior ao seu próprio povo. E com isso, garantisse um governo justo e estável. O que nos leva a uma reflexão final. Essa ideia de que o poder deve ser limitado pela lei, de que nem mesmo o líder mais poderoso está acima dela. Será que isso é só uma curiosidade de um projeto antigo? Ou será que é o ideal que as nossas sociedades modernas ainda lutam tanto para alcançar? Fica aí a reflexão.